Boa noite. A previsão é que até o final deste mês o Senado tenha decidido a sorte da presidenta afastada Dilma Rousseff. Em votação da pronúncia do impeachment na última quarta-feira, por 59 votos a 21, os parlamentares optaram pela continuidade do processo que acusa Dilma Rousseff de crime de responsabilidade fiscal. A decisão da maioria dos senadores acontece quando o próprio relator do processo de impeachment, Antônio Anastasia, do PSDB, é citado na Lava Jato por recebimento de propina e, não só ele, o ministro José Serra e o presidente interino Michel Temer também aparecem no depoimento do empresário Marcelo Odebrecht. Ou seja, este ainda não é um tempo de calmaria. Os novos acontecimentos da vida brasileira e o contexto político em que eles se encerram é o assunto que nós vamos debater hoje no Opinião Pernambuco. Participam o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Joanildo Buriti, o pesquisador e cientista político José Mário Vanderlei e também o jornalista e cientista político Juliano Domingues. Boa noite, grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Alguma surpresa com o resultado da votação da última quarta-feira? Não, de minha parte, nenhuma surpresa, talvez apenas uma pequena oscilação que houve no número de senadores que já votou pela pronúncia, pela abertura pelo julgamento, mas desde que esse processo começou a se desenhar ainda no final do ano passado, a gente não pode dizer que está surpreso pelo perfil das pessoas envolvidas, né? O que talvez possa ser identificado como tal são algumas das medidas que já vão sendo anunciadas, mas elas estão muito mais nesse momento no campo do executivo do que no campo do legislativo. Próximos passos, a partir de agora, o que pode acontecer? E aí estou falando do processo do impeachment. O sentimento que a gente tem é que, agora em diante, o processo vai tomar aquele cenário que todo mundo estava esperando em relação a ele. Na verdade, desde o momento em que a presidenta foi licenciada, já era considerado como um processo iniciado, quando, na verdade, o processo começa agora. Recentemente, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, ele, na abertura, disse: espero que vossas excelências julguem conforme o direito, conforme o que aconteceu. Esse pronunciamento dele deixou claro. Lewandowski vai estar ali na sua posição institucional apenas de conduzir o processo, quando, na verdade, o julgamento é realizado pelos senadores diante das suas convicções do que aconteceram. Acho muito difícil haver uma alteração de número em relação àqueles que concordaram com a abertura do processo no Senado. Muito pelo contrário, a gente não viu nenhum sinal ou cenário de reversão. Como bem falou Joanildo, a tendência foi, inclusive, contrária. Deputados que não estavam presentes, deputados que foram substituídos, senadores que eram suplentes, que saíram para que os titulares assumissem seus cargos para a votação. Então, a tendência pode ser até o contrário, pode ser até que a diferença de votos seja ainda maior. Essa é a sua expectativa, Juliano? Eu entendo também, Estela, concordo com os colegas e acho que esse cenário ele passou a se desenhar com maior clareza, principalmente a partir do momento em que a presidente foi afastada. Isso porque trata-se de um momento fundamental, uma vez que quando um presidente interino assume, uma nova dinâmica é colocada no jogo político. Então, novos ministros foram nomeados, um novo jogo se estabelece. E aí a tendência é que o desfecho seja no sentido de reforçar esse jogo estabelecido pelo interino. E aí, quer dizer, entra na barganha política o desfecho do processo de impeachment também. Então, aqueles que esperam ganhar mais com isso, se sentem mais à vontade para negociar. Então, não por acaso, se especulou bastante a respeito da quantidade de votos a favor do impeachment aumentar e não diminuir. E é o que tem se observado. Até onde se sabe,
o presidente interino Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, andaram se articulando para apressar aí o julgamento do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E aí eu me pergunto com que propósitos, se, pelo que os senhores colocaram aqui até agora, desde o início do processo era de se esperar que, sim, que o desfecho seria o afastamento de Dilma Rousseff. Eu acho que, do ponto de vista do presidente interino, há um timing que o beneficiará bastante quanto mais curto for esse processo de julgamento. Com essas revelações que começam a chegar a público a respeito do próprio envolvimento dele, não somente no recebimento, mas no próprio agenciamento de recebimento de valores, como o depoimento do executivo da Odebrecht chama a atenção, no momento em que a presidente Dilma estiver julgada e afastada do cargo, ele terá todas as prerrogativas do cargo de presidente e se tornará inimputável durante o seu mandato em relação a qualquer dessas acusações, uma vez que o presidente só pode ser acusado, julgado, etc., pelos atos cometidos durante o seu mandato. Na interinidade, ele ainda poderia ser, por exemplo, alvo de uma ação aberta pela Procuradoria-Geral da República, acolhida pelo Supremo, etc., coisa que não acontecerá absolutamente quando ele já estiver devidamente investido, em definitivo, do cargo de presidente. Então, acho que, nesse sentido, é compreensível essa preocupação de aceleração. E, em relação ao presidente do Senado, Renan Calheiros, acredito que o cálculo é de que a oficialização desse processo, a perda dessa situação de interinidade, representará a liberação dos caminhos e dos procedimentos para que os acordos já previamente discutidos venham efetivamente a ser implementados. E acho que isso significa o canto do cisne desse processo de investigação que a gente já teve conhecimento da preocupação em torno dele quando das revelações referentes ao senador Romero Jucá. A mobilização pelo impeachment da presidenta, e aí eu estou me referindo agora à sociedade brasileira, aos grupos sociais, essas manifestações tiveram uma adesão da classe média. A classe média foi para as ruas, motivada pelo discurso de anticorrupção, para pedir o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e o enterro do PT. A partir da perspectiva de vocês, como observadores políticos, como analistas políticos, a classe média estaria agora surpresa? Ela foi pega de surpresa com as revelações que estão aparecendo, mostrando o envolvimento aí de alguns embaixadores do impeachment nas denúncias de corrupção? Nesse ponto tem uma situação muito interessante que a gente pode observar, é que toda a mobilização em torno de viabilizar a opinião pública favorável ao impeachment, ela estava atrelada paralelamente ao sentimento antipetista. E principalmente ao mal-estar que o segundo governo Dilma, e que já existia isso no primeiro governo Dilma, existia para essa classe social. Então, num cenário em que a economia tinha números piores, em que já havia o mal-estar, você atrelar o sentimento antipetista, atrelar o descontentamento com o governo que ali estava presente e o sentimento anticorrupção generalizado, isso aí foi perfeito para que houvesse a mobilização naquele momento. Tanto que é muito comum a gente perguntar, já virou até meme na internet, não ouço panelas. Por quê? De certa maneira, o sentimento nesse momento foi a situação da corrupção estaria resolvida,
a partir do momento em que a presidenta fosse afastada. E isso satisfez boa parte do eleitorado. Boa parte desses grupos de pressão que foi para a rua, desses grupos de pressão que se manifestou das mais diversas formas, o que passa para a gente é que esse grupo se deu por satisfeito, com a saída. Porque no subconsciente desse grupo, a gente pode chamar assim, havia uma associação entre a saída do PT do poder e a diminuição do sentimento de impunidade e de corrupção. O que me preocupa em relação a isso é que nós estamos lidando com um problema sistêmico. Nós estamos lidando com um problema que é do sistema político brasileiro. As pessoas, para se elegerem e para se manterem lá, precisam aderir a práticas de um sistema político que permanece existindo. Então, eu sou muito cético em relação a isso. Essas pessoas estavam retirando o PT do governo. Mas, infelizmente, elas não estavam usando a medida para coibir a corrupção, elas não estavam utilizando a medida para diminuir a troca que existe entre parlamentares e poder executivo, que num governo de coalizão é necessário você dar cargos, é necessário você dar recursos, é necessário você buscar o apoio. Então, o cenário que sempre existiu para manter o presidencialismo brasileiro funcionando, esse cenário ainda existe. Muito curioso que o presidente interino, nesse período agora, ele teve uma difícil negociação com o partido mais difícil de negociar do parlamento, que é o dele próprio. Verdade. Que ao invés de aparecer como uma liderança que não precisava negociar com o seu partido, a sensação que passa para a gente é que ele se fragilizou. Que ele teve que lidar com outras lideranças do seu partido, como Jucá, como Sarney, como o próprio Renan. E isso colocou ele numa posição desconfortável. Ele não achava que, neste momento, na hora que ele sentasse na cadeira, ele teria que lidar com o partido mais difícil de negociar, que é o próprio partido do qual ele integra. Pensando aí agora na perspectiva de relacionamento de um governo Michel Temer, não mais interino, mas efetivado, não propriamente com os seus pares, quer dizer, com o Congresso, com os políticos, mas com a sociedade, com os movimentos sociais. O que esperar? Nesse momento, os índices de popularidade são baixíssimos, são quase subterrâneos. Ele aparece na lista dos recebedores de propina. O que pode acontecer nessa relação governo-sociedade? Eu acho que uma ferramenta muito interessante do ponto de vista assim, teórico, conceitual, para ajudar a gente, quem está em casa, entender melhor esse contexto, é partir da ideia de que boa parte do que se entende por política é essa disputa pela percepção do cidadão, né? Como o cidadão enxerga o que está acontecendo. E aí, nesse sentido, a ideia de que a percepção antipetista se disseminou e, em grande parte, não tanto pela competência dos grupos de oposição ao governo, mas sim por uma falta de habilidade ou uma ausência de uma ação mais efetiva por parte do próprio governo para combater essa narrativa. Essa narrativa meio que se generalizou. E aí eu diria não somente na classe média. Pesquisas de opinião indicam que há uma insatisfação quase que generalizada muito em função da situação econômica. E isso tende a ser acompanhado. Quer dizer, aquela insatisfação com o governo tende a acompanhar a maré econômica. Nesse sentido, esse contexto ficou muito atrelado àquele governo. Aí a gente volta para a ideia da construção da realidade e da tentativa de convencer o indivíduo de que o problema era o PT. E daí o sentimento antipetista. E a tentativa de atrelar a imagem do PT à imagem da corrupção. Então, nesse sentido, pode-se criar uma falsa expectativa, e aí do ponto de vista do funcionamento da democracia isso é muito ruim, de que a simples, entre aspas, saída desse grupo do poder vai resolver todos os problemas do país. E, em alguma medida, parte da população tende a acreditar nessa possibilidade. E isso pode gerar uma frustração seguinte. Em termos de relação no momento seguinte, em termos de relação com os movimentos sociais, tende a ser bastante tensa. Quer dizer, já havia um grau de tensão, mesmo com um grupo
com o qual o governo tinha afinidades históricas. Agora que essa tensão deve chegar a níveis maiores, porque, do ponto de vista da organização política, o fato de se ter um governo interino e o fato desse governo vir a se consolidar como o permanente até 2018, serve, digamos assim, como um incentivo a esse grupo que estava um tanto difuso e desorganizado, vir a se organizar, porque agora o adversário ou o inimigo, ele é muito claro. E aí a tensão tende a aumentar. A relação não vai ser nada fácil e com esses grupos, mais especificamente atrelados a determinadas bandeiras, o confronto deve ser bem direto. A gente vai fazer... Oi, você quer falar? Muito rapidamente, a despeito dessa percepção generalizada antipetista, todas as projeções para as eleições presidenciais de 2018 apontam Lula, não é? Do outro lado, os primeiros momentos de relação entre o novo governo e segmentos organizados da sociedade, não necessariamente movimentos sociais, mas setores representativos organizados, já são de tensão e mesmo de enfrentamento. Na área de educação hoje isso está claríssimo, está colocado. Quer dizer, há um embate entre a equipe que ocupou o MEC e as instâncias como o Fórum Nacional da Educação, fóruns estaduais, o Conselho Nacional da Educação, quer dizer, instâncias onde a composição nunca foi ditada por pertencimentos partidários ou acordos políticos, já se colocam hoje como foco de uma certa oposição por parte do próprio governo. Um intervalo curto, a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa. Até já. Estamos de volta. O cenário político brasileiro, depois que a presidenta afastada Dilma Rousseff foi transformada ré no processo de impeachment, é o tema de hoje do nosso programa. Participam o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Joanildo Buriti, o pesquisador e cientista político José Mário Vanderlei e também o jornalista e cientista político Juliano Domingues. Terminamos o bloco anterior falando, tentando um prognóstico aí do que seria a relação do governo Temer com a sociedade a partir de uma permanência no governo e não mais como governo interino. E aí vocês colocaram que sim, provavelmente vai ser uma relação tensa e explicaram por quê. A minha pergunta agora é a seguinte, essas denúncias de envolvimento de Michel Temer no recebimento de propinas desestabilizam o governo dele nessa reta final da interinidade e no início de governo efetivado aí pelo afastamento da presidenta Dilma Rousseff? Eu poderia arriscar que nesse primeiro momento não. Em relação ao seguinte ponto. A denúncia do impeachment, ela ocorreu numa soma de piores cenários. Um governo que era inábil de negociar, um governo que tinha uma base partidária extremamente fragmentada e um governo com baixíssima popularidade. Esses elementos ainda não estão presentes no período interino. Tanto é assim que a gente pode fazer um paralelo que boa parte dos nossos governadores praticaram os mesmos atos orçamentários que são atribuídos ao apelido de pedaladas e que é o fundamento do objeto da denúncia de impeachment. Mas se formos ver, esses governadores, que são a maioria dos governadores no Brasil, nenhum deles vai sofrer processo de impeachment. Porque nenhum deles, em seus estados, possui um cenário em que tenha perdido o controle da Assembleia Legislativa, em que isso possa vir a se somar o mesmo cenário que a presidenta afastada Dilma Rousseff sofreu.
Então, nesse momento, o interino ainda não está submetido ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo risco que antes foi submetido a ela. Agora, a partir da efetivação, a partir da soma de outros cenários, esse diagnóstico tende a ser revisto. Uhum. Porque eu acho, nesse momento, que há uma estabilidade momentânea. Momentânea por quê? Todos estão esperando. O Congresso espera, porque não vai negociar agora, porque ainda não é o governo definitivo. As negociações maiores não estão concluídas ainda. Foram feitas as negociações para que o governo interino funcionasse. Mas nenhuma negociação a médio e longo prazo vai ser feita antes do processo de impeachment terminar. Outros segmentos ainda não estão frustrados, ainda não estão receosos da continuidade do governo interino, porque todo mundo ainda está naquela ideia de que ele acabou de entrar, ele está arrumando a casa, ele está montando o seu gabinete, ele está limpando a situação anterior, porque há aquele sentimento de que o antes era o ruim e agora o novo é que é o bom. Mas a partir do momento que ele se efetivar e que começar novamente o jogo político, eu não sei se esse cenário vai se manter. Eu não sei se vai haver o desgaste natural em função do próprio jogo político, das próprias negociações a que o governo está submetido todos os dias. Eu acho que é razoável supor, só para complementar o que o professor Zé Mário afirma, que a denúncia de casos de corrupção por si só, elas não seriam suficientes para fragilizar, muito em função do fato da intolerância à corrupção não ser um valor internalizado pelo eleitor que poderia, de maneira externa, pressionar os seus representantes no Congresso Nacional e isso gerar algum tipo de desestabilização na relação entre Executivo e Legislativo, porque há uma pressão de fora para dentro. Então, nesse sentido, pelo fato disso não incomodar tanto, digamos assim, a ponto da gente dizer sem maior dificuldade que o combate à corrupção serviu muito mais como um pretexto formal para ir às ruas ou para que um deputado ou um senador vá à tribuna e discurse contra o governo do que qualquer preocupação, de fato, que motivasse esse comportamento. Então, como a corrupção por si só, ou denúncias de corrupção envolvendo, não seriam suficientes, a tendência é que casos desse tipo, como a delação do Marcelo Odebrecht, etc., elas por si só não seriam suficientes para impactar significativamente o cenário. Outros elementos teriam que estar presentes. Agora, eu acho que nós já temos vários indicativos, desde a entrada de Michel Temer como presidente interino, de que não vai haver uma melhora de sua popularidade, a percepção da sua indecisão ou dificuldade de exercer a sua liderança, mais precisamente, num cenário em que há muitos aspirantes a terem o seu naco do poder nesse processo, por razões várias, alguns por projeções para 2018, outros porque querem, como acontece sempre, tirar o proveito que a situação permite, a percepção dessa fraqueza de Michel Temer e do governo Temer já está colocada para mim desde o início. As sondagens de opinião de como a percepção dos cidadãos e cidadãs se coloca em relação ao governo Temer também são claríssimas. É um governo com os mais baixos índices de popularidade no início de mandato, quando normalmente se dá aquele período de lua de mel, de suspensão de qualquer questionamento para ver como as coisas funcionam. Os anúncios altamente impopulares que têm sido feitos não me parecem que levarão a um momento subsequente em que medidas mais palatáveis venham a ser anunciadas, e será um governo, se assim se formalizar, que conviverá com um desgaste profundo e permanente até o seu final, né? Abrindo espaço para que microlideranças emerjam nesse processo, tentando dar direção ao processo que o presidente sozinho não consegue, né? E
nós já vemos indicações como, por exemplo, o deputado Paulinho da Força, que deveria estar apoiando essas medidas anunciadas de modificação na legislação trabalhista, já está demonstrando um nível de insatisfação, não é? Perigoso para um governo que ainda sequer está devidamente investido no cargo. Então, eu acho que é um cenário que, sim, nós não temos perigos vindos dessas revelações, mas da própria forma como o governo está constituído, o próprio perfil do presidente interino e o caráter profundamente impopular das medidas que estão sendo anunciadas. Então, acho que não é um governo que promete estar longe de frisson, de tensão e de protesto. São outros elementos que tendem a fragilizar, não a delação ou a denúncia de corrupção, o próprio ajuste, né, do governo. Eu vou trazer para vocês aqui uma observação de Ricardo Noblat, que é colunista do jornal Globo. Depois dessas revelações aí de Marcelo Odebrecht, ele questiona as condições do presidente Temer governar, associando essas denúncias aos níveis de impopularidade que ele tem. Se eu entendi bem, na opinião de vocês, somente essa impopularidade, somada às denúncias de envolvimento em recebimento de propina, não são suficientes para desestabilizar esse governo? Pelo menos não agora. Exatamente. Eu não sei se é uma questão de desestabilizar no curto prazo, mas eu acho que já são suficientes para que ele não tenha futuro. Não possa esperar que haja, nos próximos meses ou anos, uma mudança na percepção da população em relação à capacidade deste governo de resolver os problemas para os quais ele se apresentou. Porque, a princípio, esses dois elementos que você se refere, eles dizem respeito ao ambiente externo, às relações executivo-legislativo. E, normalmente, os condicionantes, digamos assim, que acabam determinando um processo de desestabilização ou maior estabilidade, estão relacionados às negociações entre executivo e legislativo. Então, não por acaso, e isso foi apontado no momento em que os ministros foram anunciados, etc., se falou de um ministério de parlamentares. Havia uma preocupação clara ali e a consciência de que, isso porque também o presidente interino é um parlamentar de carreira, de que o primeiro passo que ele deveria dar seria de sinalizar ao legislativo que as portas estavam abertas e a negociação iria se desenvolver sem maior problema com o legislativo. Então, nesse sentido, quer dizer, qualquer tipo de desavença entre executivo e legislativo teria um potencial maior de implodir o governo do que essa pressão externa. Bom, eu vou trazer para vocês agora, eu vou sair de Noblat e vou trazer as observações de Eleonora de Lucena. Ela foi editora da Folha durante, acho que, mais ou menos 10 anos. A avaliação dela em relação à situação é a seguinte: ela disse que a elite brasileira deu um tiro no pé quando embarcou na canoa apoiou o impeachment, embarcou na canoa do processo social, alinhou-se às oligarquias regionais, submeteu o país aos interesses externos e abortou aí qualquer esboço de projeto para o país. Resumidamente, ela diz que o Brasil está à beira de um precipício. É esse o sentimento de vocês? Eu acho que a elite brasileira não deu um tiro no pé, não porque eu vou defendê-la, mas porque, para mim, não há uma defasagem na percepção do que a elite política, compreendida aqui como a elite parlamentar e parte do Poder Executivo constituído, não me parece que haja uma defasagem entre a maneira como essa elite entende os seus
objetivos e os seus interesses em relação à política e a maneira como o sistema está armado e funcionando, né? Então, o precipício é para o conjunto da sociedade brasileira. Quer dizer, o precipício os efeitos nefastos e provavelmente bastante duradouros para serem revertidos, que essas medidas trarão, que essas alterações trarão, elas infelicitarão um segmento muito mais amplo da sociedade do que a elite. A elite sempre encontra, ou pelo menos até hoje, sempre encontrou os meios de se safar dessas situações, né? Ela se reinventa, ela abandona os que está apoiando para apoiar outros projetos emergentes, né? Como aconteceu com Lula, né? Aconteceu agora circunstancialmente com o Temer, mas poderá acontecer com qualquer um outro que venha a, digamos, representar uma possibilidade de que você purgue, né, uma má visão e uma má percepção diante da sociedade, assumindo um projeto ligeiramente diferente. A impunidade com que, historicamente, a elite política brasileira tem se safado dessas situações de denúncias de corrupção, a denúncia política, o que aconteceu com a elite brasileira pós-ditadura militar, né? O que é que perdeu? Grande parte dessas figuras que, se não estão hoje mais fisicamente no parlamento, seus filhos, seus netos, seus cunhados, genros, noras estão, né? Então, eu acho que essa percepção de que a elite está perdendo algo por um erro de cálculo, uma aposta mal fundamentada, não me parece que é o cenário que o pós-impeachment pode colocar para a sociedade brasileira. São outros os perdedores. O empresariado não perde? Com uma economia desestabilizada, uma economia parada? Como bem ressaltou Joanildo, as perdas que nós vamos ter nos próximos anos, essa perspectiva, ela está bem direcionada a um cenário geral. Se a gente for fazer uma análise do ponto de vista pontual, alguns segmentos cujos pleitos não eram atendidos pela gestão afastada, esses pleitos começam a ser atendidos a partir do governo interino. Então, certos campos do empresariado que estavam insatisfeitos, que estavam com uma visão de um cenário nebuloso, era porque ou estava momentaneamente afastado do seu segmento econômico, porque outros grupos assumiram seu lugar no relacionamento com o Estado, que os maiores negócios no Brasil envolvem o Estado ou são por eles regulados. Então, por exemplo, grandes grupos começam a ter seus pleitos atendidos, bancos, construtoras, outros pontos do segmento, e que o cenário político afetou o cenário econômico. Então, o que aconteceu foi a inabilidade política do governo Dilma, ela teve atrelada a um momento de inabilidade em relação à gestão de uma crise econômica. O que eu observo é que a classe política ofereceu à classe empresarial remédios. Remédios esses que são de efeito colateral amargo, seja para quem está tomando ou seja para as outras pessoas. Então, por exemplo, alguns dos remédios oferecidos foi o corte de garantias sociais, o corte de garantias previdenciárias, a questão, estão pensando em rediscutir salário mínimo, outras pautas que em período anterior jamais entrariam. Então, de certa maneira, pode ser que o segmento empresarial se dê por satisfeito. Pode ser que a corrupção que atrapalhava um determinado segmento. Mas a gente observa, até pelas denúncias, que boa parte do segmento empresarial se beneficiava da corrupção. Cresceu em função dele. É muito interessante, eu me lembro
um estudo de um professor do Rio de Janeiro, me esqueço o nome, talvez Juliano me ajude a lembrar, de que desde o governo de Juscelino Kubitschek, as mesmas construtoras que hoje aparecem na Lava Jato, elas já estão historicamente como os grandes contribuintes de campanha. Então, elas estão lá agora porque elas sempre estiveram lá, desde a década de 50. Deixa eu te interromper, porque eu preciso fazer um novo intervalo. E aí, na volta, Juliano, eu passo a palavra para você. Nosso intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O cenário político brasileiro é o tema de hoje do nosso programa. Participam o cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, Joanildo Buriti, o pesquisador e cientista político José Mário Vanderlei e também o jornalista e cientista político Juliano Domingues. Juliano, falávamos sobre as análises de Eleonora de Lucena, jornalista, no bloco anterior, e ela dizia que o Brasil está à beira de um abismo. É essa a pergunta que eu te faço. A referência a essa situação, ela, pelo menos eu acho que nós, enquanto cientistas políticos, professores e analistas de cenários como esse, a gente tende a buscar um tipo de leitura que normalmente não é tão linear assim, porque outros fatores estão envolvidos com o cenário. Então, eu concordo com a fala dos colegas quando há uma ressalva sobre será que a elite deu um tiro no pé? Se a gente parte do princípio de que qualquer motivação, né, por parte de determinados grupos, né, uma elite econômica, uma elite política, no sentido de apoiar o processo de impeachment, se dá porque no momento em que esse assunto foi levantado, já havia uma insatisfação em termos de distribuição de recursos e, diante da leitura, esses grupos visualizaram que, num cenário sem a presidente Dilma, talvez venha a ser mais benéfico comparando com esse momento agora, então é esperado que esse movimento ocorra. Isso porque, fazendo uma leitura assim, mais genérica das chamadas elites brasileiras, tende-se a observar um comportamento muito instrumental, uma relação de cálculo custo-benefício, e não uma motivação ideológica, como a gente observa em outros países, em que, mesmo ganhando mais, do ponto de vista ideológico, é incompatível ir por esse caminho, então essa elite não vai. Não. A gente observou, por exemplo, o quanto a elite foi beneficiada ao se aproximar do governo Lula, ou seja, a elite ela se aproxima de qualquer governo, seja lá qual for, a elite econômica, a elite política também, sobretudo aqueles considerados mais oportunistas, e nesse sentido eles visualizam a possibilidade de ganhar mais. Então acho que é razoável a gente imaginar o seguinte, nesse sentido, como foi citado aqui o caso da redemocratização, a partir do momento em que determinada elite observa que com a democracia eu vou ganhar mais, apoia-se a redemocratização. Quando você observa que quando um retrocesso, se um retrocesso ocorrer, vai se ganhar mais, então faz essa opção pelo retrocesso. Então, nesse sentido, eu acho que é razoável a gente observar a questão não de uma forma tão linear assim, até porque em outros momentos essa elite também se beneficiou, como o professor Zé Mário bem ressaltou aqui no caso das empreiteiras, por exemplo, mas provavelmente grupos que exercem um poder decisivo nesse cenário visualizaram a possibilidade de ganhar mais com outra configuração. E aí o jogo já estava jogado. Então a gente começou a nossa conversa falando sobre o Senado, etc. Há uma discussão legal, mas o fato é que grupos que possuem a capacidade de influenciar decisivamente no cenário encontraram um terreno propício para isso, de problemas de natureza econômica, falta de habilidade de articulação do governo do ponto de vista político, e aí incentivaram que o processo caminhasse por esse caminho. Eu vou fazer uma outra pergunta, não está tão distante disso que a gente estava conversando agora, mas aqueles que desejaram, que planejaram, que articularam a saída da presidenta Dilma Rousseff, uma mudança aí de governo, uma mudança no poder, não calcularam mal o desfecho desse processo de impeachment e o desfecho da Lava Jato? Eu me pergunto se não tem aí pelo menos uma parcela desses articuladores agora
um pouco assustada? Custo e benefício. Supondo que o afastamento estaria associado a... Pensando que o processo de redução do ímpeto da Lava seria Jato? mais fácil, seria indolor, imaginando que a Lava Jato não iria tão longe. Enfim, essa é a pergunta. Se não tem aí uma parcela desses articuladores um pouco assustada. Do meu ponto de vista, eu acho que a Lava Jato foi fundamental para se chegar no desfecho do impeachment. A presença da operação, essa mobilização nacional em torno de chegar àquele objetivo do a quem doer, ela foi fundamental para o enfraquecimento do governo e a saída da presidenta afastada. Mas ela continua. Mas ela continua. Eu acho que o que não se contava era com essa inércia. Eu acho que a Lava Jato, ela tomou uma proporção, talvez, que os outros grupos talvez não tenham levado isso em consideração, ou se levaram, acharam que, não, vamos primeiro resolver o problema imediato e depois que tiver o governo interino, vamos parar para pensar a Lava Jato. Eu acho que havia percepções e iniciativas bem diferentes em relação à Lava Jato e ao que ela poderia alcançar. Cálculos também bastante diferentes, conforme você estivesse mais próximo do núcleo político-ideológico da presidente Dilma Rousseff ou mais próximo do núcleo político-ideológico das forças que acabaram se reunindo, se aliando para destituí-la. Porque, se de um lado eu concordo com o Zé Mário que a Lava Jato foi fundamental para o desfecho do impeachment, né? Desde uma certa perspectiva, digamos, da luta contra a corrupção, da imposição do domínio da lei, que é a expressão em inglês para o que a gente chama de Estado de Direito, né? O domínio da lei, quer dizer, não é a vontade de fulano, não são as matreirices de cicrano, não é o dinheiro de Beltrano que faz as coisas acontecerem, mas o cumprimento da lei, né? Essas expectativas, elas representavam um certo grupo que apostava num tipo de lava-jato. Né? Mas, por outro lado, esta mesma lava-jato que foi tão fundamental para o desfecho do impeachment, se continuada, e eu tenho realmente ceticismo em relação à continuidade da Lava Jato. Você acha que ela não continua? Ela pode não ser interrompida, mas o que ela vai atingir a partir de um momento em que o impeachment esteja sacramentado, né, me parece que será outra coisa. Ela vai ser maquiada. Tá? Então, como Jucá disse muito claramente, é preciso estancar a sangria. Ou seja, esse negócio passou do limite. Daqui para frente, somos nós que seremos implicados. Né? Então, antes que outros nomes comecem a aparecer, alguma coisa precisa ser feita. Foi permitida a sangria na própria carne enquanto ela foi útil. Exato. Então, assim, eu acho que o que eles calculavam, de fato, é que simplesmente retirando Dilma, afastando Dilma, e achavam que, de fato, acho que acreditavam que seria mais rápido, o processo seria mais sumário, né? Não contavam que o Supremo, por mais incompreensível que nos seja, e que seja a postura assumida pelo Supremo nesse processo, não esperavam que o Supremo legislasse ou regulamentasse o processo minimamente, né? Acreditavam que não iria, seria muito mais rápido, e não foi, porque a política não acontece só com os atores institucionais da política, e a política é relação, é como um jogo de xadrez, por exemplo, né? Não são só as minhas jogadas que contam, são também as contra-jogadas dos outros que podem, se não neutralizar, pelo menos causar um desconforto, uma paralisia, um prolongamento daquele jogo. Né? Então, acho que esse processo leva a que algumas figuras tenham perdido, algumas figuras perderam, mas ainda não perderam como deveriam, né? E estão assim aí, um Eduardo Cunha,
Em que lugar sério do mundo Eduardo Cunha ainda teria a chance de, até o final de setembro desse ano, aguardar uma decisão sobre a sua cassação, né? Em torno dele há várias outras figuras e até mesmo gente como Jucá e como os outros ministros que caíram quase que imediatamente. E o que vai acontecer com essas pessoas? Provavelmente nada, não é? Para você, vou fazer uma outra pergunta, e se você quiser complementar o que já foi dito, você complementa também. Mas a pergunta para você é a seguinte: um dos protagonistas aí desse processo do impeachment foi Aécio Neves, inconformado com a perda das eleições. A essas alturas do campeonato, o que foi que Aécio Neves ganhou? Aí a minha pergunta é se ele não mais perdeu do que ganhou com esse processo de impeachment do jeito que ele está configurado hoje. É uma boa pergunta. Eu tendo a acreditar que seria muito mais benéfico, isso não levando-se em conta, obviamente, o que acabou acontecendo, que eu acho que é razoável a gente supor, que foi o confronto interno dentro do PSDB. Mas seria muito mais benéfico para um eventual futuro presidente do PSDB nas eleições de 2018, se a tese defendida pelo senador Aloysio Nunes à época de deixa sangrar, é melhor deixar sangrar, porque isso, do ponto de vista político, eliminaria a narrativa de que o que houve foi um golpe, e em 2018 provavelmente o governo estaria muito mais desgastado do que já estava, porque acho que é bom lembrar, a pauta antipopular já vinha sendo tentada a sua implementação pelo governo Dilma sem sucesso. Então, essa insistência iria permanecer muito provavelmente. E aí, então, o PSDB ou um outro grupo de oposição tenderia a se beneficiar, ganharia mais. Mas aí, quando a gente entra na disputa entre os indivíduos, estava colocado o risco de, em 2018, não ser Aécio Neves o candidato à presidência da República pelo PSDB. E já havia uma articulação muito clara de que Alckmin seria esse candidato, inclusive ele já havia se reunido com governadores e etc., tentando já viabilizar o nome dele para 2018. E aí, nesse sentido, eu acho que Aécio, ele ocupou, e naquele primeiro momento, pós-eleições, um papel de protagonista, e depois ele adotou uma postura um pouco mais tímida, isso em função do risco das delações, né, que estavam para sair. E quanto mais holofote você tiver em torno de você, maior a chance de você ganhar as manchetes de jornal. A impressão que a gente tem é que ele está, inclusive, escondido. Isso. E é razoável que ele faça isso, ou seja, é esperado que ele faça isso para preservar a imagem dele. E é importante que o eleitor acompanhe também esse tipo de movimentação, né? Então, acho que nesse sentido, talvez não tenha sido o melhor resultado para o PSDB, porque acabou, digamos, gerando uma desestabilização no sistema que tende, de fato, a prejudicar alguns atores que, eventualmente, tenham essa perspectiva de ganhar as eleições. No finalzinho do programa, eu tenho duas perguntas e acho que não vai dar tempo, vou fazer uma delas. A gente tem 2 minutos e meio para fechar o programa. A essas alturas do campeonato, já dá para prever quem vai entrar na lata de lixo da história? Não. Ainda não. Não arriscaria. Existem os nomes que nós gostaríamos que estivessem na lata de lixo da história, né? Estão todos aí paradeando, mas tem uma velha historinha, né? Um slogan que diz assim: a história mostra que não se aprende nada com ela. E para que uma coisa vá para a lata de lixo da história, o grau de escorraçamento público, ideológico, político disso precisa ser realmente muito grande. E mesmo assim, nada impede que volte algum tempo depois, né? Haja vista essa reemergência de uma espécie de neofascismo que a gente encontra em países da Europa, onde se esperaria que as democracias seculares estariam, né, ao abrigo dessas coisas. E pessoas que não têm nenhuma vergonha mais de dizer que se inspiram naquelas figuras,
dos malditos anos 30 e 40, né? Mas, enfim, então o que é a lata de lixo da história? Em cada geração a gente teria os nomes, e nós temos hoje, creio que cada um de nós, se tivesse que fazer isso, É como se a lata de lixo da história tivesse aquele símbolozinho de reciclável, né? Eventualmente aquilo ali pode ser reprocessado. A gente ainda não sabe o que é que vai permanecer lá. A gente já tem alguns elementos que cada um individualmente gostaria de colocar ali. Mas justamente por essa imagem da reciclagem, a gente não sabe ainda o que vai lá permanecer e o que vai sair. Porque, assim, muito claro para mim que a temeridade que se está cometendo com o marco institucional da lei e da democracia neste momento é merecedora de ir para a lata de lixo da história. Agora, os vitoriosos sempre contam a história de outra maneira, né? Eles mudam a narrativa, eles excluem certas figuras, né, das fotografias para que, né, a história se torne mais palatável, etc. E a gente ainda não tem muita clareza de quem serão realmente os vitoriosos desse processo. Acabou. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Estela. Mais uma vez. Desculpe ter falado. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.